Seja bem-vindo ao meu canal de palestras espíritas. O tema desse vídeo é a dor provocada pela morte de uma criança. Agradeço a todos vocês que têm assistido os meus vídeos, agradeço a Deus pela oportunidade da realização desse trabalho. Começamos o vídeo com uma pequena história para ilustrarmos o título. Estavam casados havia pouco tempo, mas desde os tempos de noivado haviam estabelecido em seus planos o número de filhos. É como se pudessem ver através da tela mental as crianças a correr e encher a casa que juntos idealizaram. Esmeraram-se no jardim a fim de que, ao chegarem os pequenos, logo tivessem contato com a natureza, com o perfume e as cores das flores miúdas. Deixaram uma pequena área para que, em tempo oportuno, pudessem colocar aparelhos próprios para as crianças brincarem. Olhando aquele espaço, de mãos dadas, já se imaginavam ensinando os pequenos subirem pela escada e descerem pelo escorregador, caindo no meio da areia. Podiam quase se ver assegurá-los, enquanto tentavam escalar os degraus e engatinharem através da casinha, que seria um labirinto bem montado, a abrir janelas e portas sorrindo felizes. A gravidez não tardou e tudo se passou num clima de grande ansiedade e de sonhos também. O sonho que tanto sonhavam estava quase acontecendo. O dia em que puderam ouvir pela primeira vez o coraçãozinho do filho a bater foi-lhes de pura emoção. Ficaram felizes, comentaram sobre aquilo que ouviram. Cada mês era uma descoberta. Filmaram as diversas ecografias para que um dia pudessem mostrar ao pequeno como ele começara a sua vida na terra, no carinho e aconchego do ventre materno. Prepararam o berço, o quarto, rendas, roupinhas, tudo traduzia o imenso amor que dedicavam ao pequeno e esperado filho que estava chegando. O nascimento foi uma festa. Os primeiros dias, uma descoberta contínua. Os meses que se seguiram foram de aprendizado para os pais, tentando traduzir o choro infantil, os primeiros balbúcios, o código especial, daquele palavreado todo especial. Os primeiros passos foram filmados e a cada toque das mãozinhas tenras era uma emoção diferente. No coração dos pais, a gratidão brotava espontânea. E todas as noites agradeciam a Deus pela dádiva preciosa que lhes havia mandado em forma de filho. Orando junto ao berço, em rogativa singela a Jesus, pelo pequeno filho que dormia, sentiam-se sempre, cada dia mais felizes. Então, um dia aconteceu a tragédia. Uma febre inexplicável tomou conta do pequenino, que até há pouco brincava feliz na caixa de areia, em plena tarde de verão. A criança adentrara a cozinha, queixando-se de dor de cabeça. A mãe o acarinhou, sentiu-lhe a temperatura anormal, chamou o marido. Logo vieram os exames, o internamento, mas, em poucas horas, a morte cruel. O casal sentiu os corações estraçalhados. Como era possível que uma criança tão cheia de vida pudesse morrer em tão poucas horas? E nos dias de hoje, com tantos recursos, nada lhe faltara. Como que poderia
ter ocorrido essa morte. O pai desesperou-se, agarrou-se ao corpinho ainda quente e começou a gritar: volte, não vá embora, não nos deixe. Então a mãe, vencendo a dor que lhe esmagava o coração, qual uma mão de ferro, aproximou-se do marido, abraçou-o ternamente e lhe falou ao ouvido: deixa-o partir. Ele veio e somente nos deu alegrias. Cumpriu o seu tempo. Deixa-o retornar em paz ao mundo de onde veio. Não o retenhas. A história é esmagadoramente emocionante. Porque a morte em tenra idade é, dentre os tipos de morte, possivelmente a que mais indagações provoca nos corações aflitos. Contudo, elas ocorrem porque há espíritos que vêm à Terra e tomam as vestes humanas, na qualidade de filhos, para fazerem felizes aos que amam. Deixam a sua mensagem de alegria e de paz e retornam ao mundo espiritual, desde que a tarefa foi cumprida. Outros espíritos necessitam de algum tempo, apenas como complementação de vidas anteriores, não vividas em plenitude. Porém, é sempre provação para os pais, que sofrem a dor da separação. Mas uma certeza deve permanecer: a morte não existe, e os que se amam prosseguem a se amar na espiritualidade. Um dia haveremos todos de nos reencontrar no mundo espiritual, ou em vidas futuras, haveremos de nos encontrar em algum lugar. Achei esse texto muito bonito. Claro que ele não apaga a dor dos pais que tiveram os seus filhos ainda criança, ainda como bebês, levados por algo que nós tememos e que muitas vezes achamos que é o fim, que é a morte. A morte não é o fim. A morte é o início de uma outra parte da nossa vida como espíritos imortais. A morte é o término de uma parte da nossa vida como espíritos imortais. Não vamos ter mais a presença física daquele que partiu, mas ele não partiu para sempre. Ele permanece vivo nos nossos corações, nas nossas mentes, nas fotografias, nos vídeos, nas lembranças. Ele permanece conosco. E muitas vezes ele está conosco mesmo, mas nós não os enxergamos. Mas, sem dúvida nenhuma, a morte provocada, a dor provocada pela morte das crianças, ela é muito doída, mesmo que nós tenhamos o entendimento de que a vida prossegue, aquilo que o Espiritismo nos ensina, que nós estamos encarnados para mais uma experiência num corpo físico, e isso faz parte de um processo de desenvolvimento, de crescimento, mas não ficaremos aqui, nesse corpo físico, um tempo infinito. A morte do corpo físico ocorrerá, muitas vezes com poucos meses, poucos anos, outras vezes com muitos anos, mas a morte do corpo físico ela é inevitável. Sempre nos provocará dores, mas é necessário que a gente entenda que é simplesmente até breve, pois nós vamos nos reencontrar. Claro que um vídeo como esse nem sempre é capaz de aplacar
as dores daqueles que tiveram, dentro do seu ambiente familiar, a morte física de um filho, de um pai, de uma mãe, de um irmão, de alguém muito querido. Mas que nós entendamos que isso faz parte da própria vida e que somos espíritos imortais, viveremos para sempre, não nesse corpo físico, mas que a morte, apesar da dor que ela provoca, é o encerramento de uma etapa da nossa vida como espíritos imortais. Pensamos assim, pensemos dessa maneira. E quem sabe, as dores não sejam, pelo menos um pouco, diminuídas. Agradeço muito a todos vocês por terem assistido os meus vídeos. Se quiserem compartilhar, fiquem à vontade. Se puder, se inscreva também em meu canal. Muito obrigado mais uma vez. Fiquem bem. Fiquem em paz.